Missão cumprida. Hoje foi rapidíssimo. Cheguei aqui às 8h15 e estou saindo às 9 horas. Nem 9 ainda. Meu trabalho aqui tem duas vertentes. Uma é a integração. A integração é geral, em todos os lugares que eu faço é a mesma coisa, onde eu passo parâmetros de como funciona o contrato. Eu dou essas informações que eu estava falando no outro vídeo. Eu dou as informações de como funciona o contrato, de que tipo de indenização quando é desligado eles recebem, de como funcionam as horas extras, como funciona o período de fechamento do espelho de ponto deles e tudo. Enfim, eu passo para eles um geral de qual é a parte que a agência cuida, a agência trata, as responsabilidades da agência com eles e deles com a agência. Eu passo para eles particularidades de como eu consigo atendê-los. Passo para eles particularidades de obviedade, como por exemplo, não é assim que eu falo, eu vou dar o exemplo aqui, mas eu falo diferente. É comum, principalmente no primeiro pagamento e na rescisão, eles acharem que foram pagos incorretamente. É comum. E é um direito deles acharem isso. Não tem problema nenhum. A questão maior é que eu explico para eles o óbvio. As agências de emprego, colocam um funcionário para trabalhar num cliente, para prestar serviço num cliente, e a agência ganha um percentual do custo dele. Isso é importante eles saberem. Então, quando a agência paga menos, o percentual que ela vai ganhar é menos. Então, eu deixo claro que a agência de emprego não tem interesse em pagar o funcionário incorretamente, a menos, porque a margem de lucro dela vai diminuir, o valor do serviço que ela presta vai diminuir. Vamos dizer, eu não sei como funcionam os contratos, 5, 10, 15, 20%, 80%, não sei. Mas vamos dizer que a agência tem um contrato que 20% é a taxa dela. Então, se o custo total do funcionário naquele mês for de R$ 3.500, ela terá 20% daquilo. Ela terá R$ 700 sobre o trabalho dele. Se ela pagar menos, ela terá menor valor de remuneração. Então, se a agência tivesse um interesse em errar salário, ela erraria a mais e não a menos. Eu deixo isso muito claro porque assim, você tem a parte correta, legal, a parte legislativa, trabalhista, que é uma coisa. E você tem o dia a dia deles lá dentro da operação. Vamos nos colocar na cabeça de um cara que ganha, bem ganhado, R$ 1.200 líquido entre a folha de pagamento e a folha de adiantamento. No mês ele cai na conta dele R$ 1.200. Esse cara não leva uma vida fácil. A enorme maioria deles tem filhos, moram de aluguel, já tem uma família. A enorme maioria deles. E não é fácil sustentar essa família com esse salário.
eu chego a pensar que eu formei um padrão de vida que isso não daria para um terço, economizando muito. Então assim, é comum já haver uma revolta natural, porque no primeiro dia, quando você está contratando eles assinaram o contrato, eles estão felizes. Opa, vou levar uma graninha para casa, vou ajudar em casa, vou fazer, enfim, vou sustentar meus filhos, pronto. Só que quando cai o pagamento, a vida é dura, velho. Várias coisas aconteceram nesse caminho, vários gastos a mais ou a menos. Aquela cervejinha que era para ser uma só no boteco com um amigo, vira 4, 5, 8, vira uma conta. Cara, isso aqui é só exemplo aleatório, tá? Um machucado no filho que tem que comprar remédio, assim, eles são muito mais vulneráveis. Qualquer situação fora do orçamento vai pesar muito mais. Sem conto gasto a mais para um cara desses é o mesmo que 1.500 gasto a mais para mim. E eu estou muito longe de ter uma linha remuneratória de conforto absoluto. Eu tenho muito conforto, tenho mesmo. Eu até arrumo conforto a mais do que eu poderia. Mas por que eu estou falando isso? Porque é comum tentar uma conversa dentro de um fretado ou no horário de almoço, do cara fala, nossa, mano, recebi tão pouco. E o cara do lado fala, mano, eu também, velho. Nossa, tive uns aperreios esse mês, tive que trazer minha sogra para morar comigo, tive que ajudar meu cunhado, tive que comprar remédio para minha mulher, sabe? Qualquer aperreio. E aí é comum desses 2, 3, 4 pensarem assim, será que a agência não pagou errado? Quanto que você ganhou? Tanto. Ah, mas eu faço o mesmo que você, eu recebi 100 a menos. Você entendeu? Cara, é tão comum essa conversa que eu preciso tentar me defender antes dela acontecer. Porque de 3 vira 6, de 6 vira 12, de 12 vira 35 dentro da operação. E esses 35 vão mandar mensagem para mim, que eu nunca respondo na hora, porque pela minha disponibilidade, pelo meu volume de trabalho, eu demoro até um dia, às vezes até 2, para respondê-los, para orientá-los. E é muito comum eu ouvir, meu salário está errado, o fulano que trabalha comigo, igual eu, mesmo salário, mesmo cargo, ganhou a mais. E aí a minha primeira pergunta sempre vai, você olhou seu olerite? Não, mas mais nada, tá aqui seu olerite, verifique. Aí o segundo passo, 80% de quem me fez essa pergunta e eu mandei o olerite acabou. Alguns deles ainda respondem, ah, ok, entendi, obrigado. Pronto. Mas ainda fica 20% ali, tá errado. Porque essa do amigo que ganhou a mais é muito comum. E eu sempre passo para eles, cara, não tem porquê. Não é que é mentira o que ele está falando, mas às vezes o amigo tem uma cota de salário família, tem filho menor de 14 anos. E o filho dele já tem 18 e ele não tem essa cota. Só isso aí dá R$62 a mais. Só isso aí. Se são 2, dá R$120, R$125. Tá entendendo que tem várias nuances que podem fazer. O amigo vai de moto ou vai de carona, não usa vale transporte, então não tem 6% de desconto. E 6% de desconto sobre os 1.500 dele dá bem mais do que isso. Bem mais do que os 100, cento e poucos. Então tem várias coisas que podem fazer o salário do amigo ser a mais ou a menos do que o seu. E a minha resposta é meio padronizada, tá aqui seu olerite, ok. Ah, mas o meu amigo, olha, eu não vou abrir o olerite do seu amigo para você, mas eu tô te mandando o seu. E eu verifiquei, o seu espelho de ponto tá aqui, ou seja, as horas extras são essas, o adicional noturno é esse, o número de dias é esse, e está correto.
você teve alguma... tem esse desconto nesse dia de falta. Você compareceu? Não, eu faltei mesmo. Ok, então tá certo. Então é isso, a minha parte, ela é importante porque ela é uma análise pessoal de cada caso. E ela é principalmente o que eu percebo muito mais nesses jovens, que eles espanam nesses momentos. E o cara tá puto, o cara, na cabeça dele, isso é uma grande injustiça. Como que o cara trabalha o mesmo que eu, veio os mesmos dias que eu, fez as mesmas horas extras que eu e tá ganhando 100, 150 a mais. Porra, esses 100, 150 ia fazer uma diferença enorme no salário dele. Então ele se agarra a essa certeza. E a minha parte não é falar, ó, você é burro. Não, a minha parte é, com a maior frieza e delicadeza possível, passar para ele, olha, é isso, isso, isso. Entendeu? Pronto. Eu ainda falo, olha, se o seu amigo mostrar o olerite dele para você, você vai verificar qual é a diferença. O que ele tem a mais que você ou não. Eu não vou abrir informação pessoal financeira de um amigo seu, de qualquer outra pessoa. O seu eu te passei, o seu eu auditei, o seu eu conferi. Alguns deles, raros, eu abro, olho e vejo um erro. E já dou a solução, olha, aconteceu esse erro, eu já passei para o meu departamento pessoal, em até 3 dias cai na sua conta essa diferença. E pronto, eu resolvi o problema. E a gente vai ganhando experiência de fazer quase sempre a mesma coisa, não que isso garanta que eu já saiba tudo, muito pelo contrário. Mas eu vou analisar para ficar testando. Ah, isso aqui é esse tipo de coisa, porque eu já fiz isso, isso, isso. Isso aqui é esse outro tipo de coisas, porque eu já fiz isso, isso, isso. E isso aqui é outro tipo que eu nunca vi. Nossa, olha, e aí eu descubro uma nova forma, um novo conceito, uma nova, como é que se fala? Uma nova fragilidade, da qual eu preciso estar entendendo, até muitas vezes para passar, tanto para o cliente, quanto para o meu departamento pessoal, de que é um tipo de erro que a gente pode arrumar assim, 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 que a gente tem que começar a ver no sistema isso, 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 e a gente vai aprimorando este trabalho. Meu trabalho é essencial. Nesse momento, o tipo de trabalho que eu faço é essencial, sim. Ele garante uma certa paz para o cliente só usar o funcionário para trabalhar e pronto. Se o funcionário ficar indo no departamento, no RH do cliente para reclamar da agência, eu vou irritar o cliente. O cliente vai estar, Marcos, ó, o fulano aqui está falando isso, verifica. Então eu tenho que aparecer antes e resolver o problema antes. Algumas vezes não dá, o volume. Eu não cheguei ainda na mensagem dele, na informação dele. Então o cliente me dá essa acelerada, eu passo por cima dos outros para ir ver. Mas não é uma vertente que eu quero usar o tempo inteiro. Do cliente está me cobrando. E se eu não atender o cliente vai subir essa informação. E essa informação vai para a minha gerência ou para a minha diretoria. E aí vai me prejudicar. Vai prejudicar a minha imagem junto ao meu chefe, aos meus chefes e também junto ao meu cliente. Então, beleza? Essa é a parte do mensal. Mensalmente, em dias de pagamento, é isso. É orientá-los, é informá-los, é verificar para poder arrumar, para poder ajustar a informação. A maioria dos meus casos eu respondo, eu explico e o cara fala, ah, ok, agora eu entendi. Beleza, pronto. Agora vamos para o inferno. O inferno, mano, é a rescisão. Em algum momento da vida deles, ou eles tiveram uma rescisão bem gorda, ou eles foram mal orientados. Então o que acontece? Vamos dizer que o cara trabalhou num outro lugar, uma outra época da vida dele, durante 4 meses. Era um CLT, só que não era um CLT
temporário, contrato temporário, serviços extraordinários. Era um CLT, experiência e depois prazo indeterminado. Vamos dizer, tem tantas nuances aí, cara, vamos dizer que ele ganhava R$1.000 por mês. E ele pegou uma rescisão de R$3,5 pau, R$3.500. Mas por que ele pegou essa rescisão relativamente alta? Por quê? Ele foi demitido no fim do mês, antes do pagamento, então ele pegou quase que um salário inteiro. Ele foi demitido num mês que ele já tinha 4/12 de férias e 1/3 e tinha 4/12 de 13º. Vamos dizer que ele sempre fez bastante hora extra e que o fechamento era 16/15. Então ele vai receber todas as horas extras de dia 16 do mês passado até 15 desse mês, mais as horas extras que ele fez do dia 16 desse mês até o dia 27 e 28 que ele foi demitido. Você entendeu a diferença que isso dá no líquido da rescisão? Aí, ele tem 4 meses aqui, mas ele é demitido no final de janeiro. No final de janeiro. E ele tem contrato temporário. A primeira coisa que a gente já verifica é a seguinte: no final de janeiro, ele recebe, por exemplo, esse cliente que eu atendi, ele recebeu adiantado 15 dias de vale-refeição, que dá uns R$300, para ele usar até o próximo dia 15 do mês seguinte. Isso vai ser descontado na rescisão, porque ele já não vai ser mais funcionário. Ele foi adiantado em mais 15 dias de vale-transporte em dinheiro, para usar até o dia 15 do mês seguinte. E ele só tem 1/12 de 13º, porque o 13º zerou em dezembro, os 3 meses primeiros. E aí a rescisão dele, vamos dizer que ele tenha 3 faltas nesse período. São 6 descontos, 6 dias de desconto, se cada falta for em uma semana. É a falta mais o descanso da semana. Aí ele recebe R$600 líquido. Aí a primeira coisa que ele faz: a minha rescisão está errada. O que foi descontado aí? Eu mandei o termo de rescisão para ele, com todos os cálculos. Tem tudo que ele está recebendo e tudo que ele está descontando. A primeira coisa que é muito básica, e infelizmente a maioria, a primeira coisa é: ele não lê a rescisão, ele não entende a rescisão. Ele olha aquilo e ele não sabe nem olhar o que é o líquido, o que é o bruto, o que é o total de descontos. Ele não sabe olhar isso. Quando eu estou com paciência, eu falo: olha, seu total de valores pagos foi esse, 1.700 e alguma coisa. Só que seu total de descontos deu 1.100 e não sei o que, por isso que ele deu líquido de 600. Mas como? O que foi descontado? Aí eu perco a paciência. Falo: amigo, amiga, pessoa, querido, todos os pagamentos e descontos estão especificados. Tem os adiantamentos que você recebeu para a próxima quinzena, que você já não vai ser mais funcionário, tem que ser descontado. Tem o INSS, tem o adiantamento quinzenal que você recebeu dia 15 passado. Tá tudo aí. Aí por fim tem a cartada final dele. Mas como? Eu trabalhei 3 meses na outra e recebi 3.500, e aqui eu trabalhei 4 meses e estou recebendo R$600. Vocês estão me roubando. E ao término eu falo: olha, amigo, eu auditei todos os seus pagamentos, eu te mandei o ponto do período para você verificar o que está sendo as suas faltas, os seus atrasos, as suas horas extras, está tudo aí. Conforme você pode ver, os totais que estão no seu espelho de ponto são os mesmos totais que estão descontando e pagando na sua folha de rescisão, o seu termo rescisório. E claro, se você se sente prejudicado, procure seus direitos. Eu falo isso para eles, eu escrevo isso. Eu não tenho medo disso ser mostrado em lugar nenhum. Por isso eu sou muito cuidadoso com o que eu escrevo.
muito cuidadoso. E se você precisar de alguma documentação específica da gente, me avisa que eu te passo. O meu trabalho de assessorar você, de intermediar você com o seu com esse contrato, ele nunca vai acabar. Enquanto você precisar de alguma coisa referente a esse contrato, eu estarei à sua disposição. Eu nunca deleto contato nem nada disso. Coisa que eu já precisava ter feito. Eu devo ter uns 5.000 contatos aqui. Então assim, o maior gap, aonde eles menos entendem, é na rescisão. No salário eles não entendem, mas o salário, uma folha de pagamento é mais simples. Uma rescisão tem mais cálculos, tem mais valores ali. Tem mais campos específicos que são informados. E eles não leem. Tem um operador de empilhadeira que quer que eu esteja aqui amanhã para falar pessoalmente comigo, porque ele não entendeu nada do pagamento. Cara, um operador de empilhadeira já é um cara com mais cursos, mais conhecimento, mais experiência. E ele, na cabeça, tinha realmente um erro. Segundo ele não pega vale transporte e está sendo descontado o vale transporte. É 190 pau. Então, eu já solicitei a devolução do vale transporte descontado incorretamente e já tirei o desconto de vale transporte da folha de pagamento dele para as próximas folhas. Pronto, mas é só. Não tem mais nenhum segredo. A folha de pagamento dele está dando pagamento menos desconto de INSS, desconto de adiantamento, desconto de vale transporte. Só isso. Não tem nenhum segredo. Nada. E esse cliente, ele paga muito mal. Principalmente o operador de empilhadeira. Ele paga mal. O pagamento é ruim. Nas empresas da região é um dos piores salários. Mas, como dizem, você assina um contrato com aquele salário. E cara, vamos deixar claro, existe também uma enorme gama, mais um daqueles que a experiência me trouxe. Aonde o cara é contratado, vamos lá, na média, esses auxiliares, que é a enorme maioria de quem eu lido, o salário é R$1.500. 1.400 e pouco em uma empresa, 1.500, 1.600 na outra, mas não passa disso. Então, em média, R$1.500. Ele chega no dia 30, ele quer receber R$1.500. Nem o desconto do INSS, que é uma base trabalhista consolidada há gerações aqui no Brasil. Nem o INSS ele sabe. O que é esse negócio de INSS aqui? Pois é, amigo, aí você vai lá no Ministério da Previdência Social, ou você tenta eleger um presidente que seja contra direitos trabalhistas, enfim, mas isso aí é para sua aposentadoria. Isso aí é para pagar o convênio médico público que o Brasil tem, chamado SUS. É o melhor? Não. É a melhor aposentadoria? Não. Mas aqui tem para o momento. Ela está cheia de falhas, mas ela existe. Só para sair um pouco do assunto que eu estou falando, porque é muito comum, muito tranquilo, muito legal você ver brasileiros que vão catar lixo lá nos Estados Unidos e saem fazendo vídeos e blogs de como a vida é boa nos Estados Unidos, com a liberdade irrestrita. Aí quando ele descobre um problema de saúde grave, ele tem que voltar para o Brasil, porque lá ele vai acabar com a família dele para tentar tratar esse problema de saúde dele. Porque não existe SUS, não existe atendimento gratuito de nada médico nos Estados Unidos. Existem convênios médicos e são caríssimos. Caríssimos. Que só uma parte mais de cima da população pode manter, pode pagar. Então, voltando aqui. Eu não quero sair da parte trabalhista aqui. É assim, gente. Ai, mano, tomei umas pedradas. Ainda bem que eu tô de luva, de calça jeans e com, mesmo meio fina, com esse suéter aqui, porque ia doer pra caramba, mano. Umas pedradinhas, sabe? Pedregulhinho, pedrinha. Nossa, que ridículo. Então, e aí tudo isso que eu tô falando
poderia ser minimizado quando o funcionário tem noção mínima dos direitos dele. Mínima dos direitos dele. Uma coisa comum de eu falar, quando acabou a discussão, eu falo, olha amigo, eu te mandei toda a documentação. Pega essa documentação, leva para alguém de confiança sua, um advogado, um analista de RH, um assistente de folha, leva para essas pessoas, ó, leva o ponto, leva o termo rescisório, leva o olerite, verifica, consulta essas pessoas da sua confiança. Você não precisa confiar em mim, você não precisa acreditar em mim. Eu tô com um caso específico nessa empresa que eu atendi agora. Eu tô com um caso específico impressionante. A história é a seguinte: o cara era exemplar, de boa conversa, tudo direitinho, Teve acho que 1 ou 2 faltas, trabalhou 2 meses, acho que não deu 3 meses, do fim do ano passado até o início desse. De repente, passou o ano novo, esse cara teve algum problema pessoal. Eu não sei exatamente qual foi. E eu tenho um problema de ponto aqui. Eles batem ponto através de um aplicativo que dá problema para muita gente. Então eu ajusto o ponto do pessoal direto, manualmente. Peço para mandarem foto, tudo. Alguns esquecem. Então, às vezes, alguns dias depois, eu descubro que o cara não está mandando foto para mim, não está batendo ponto. Eu consulto ele, consulto a operação, as lideranças da operação. Ó, fulano, tem faltado na última semana, por exemplo? Aí eles me mandam, não, faltou segunda-feira, tal, beleza. E eu arrumo o ponto desses caras na mão, não é interesse nenhum, meu ou da agência, descontar falta. Muito pelo contrário. Interesse é abonar todas as faltas, porque a remuneração dele vai ser maior e a remuneração da agência vai ser maior, ponto. Enfim, este cara, além de tudo, teve uma particularidade. Chegou nos primeiros dias de janeiro, passou o ano novo, chegou nos primeiros dias de janeiro, o RH daqui, a moça do RH daqui, começa a me mandar mensagem: Marcos, o fulano tá faltando desde o fim do mês passado. Aí eu comecei a mandar mensagem para ele: amigão, tá acontecendo algum problema? O pessoal tá falando que você tá faltando, tal. Não, tô com uns problemas, tal, eu queria que vocês me mandassem embora. Aí eu já explico imediatamente: olha, a agência não tem autonomia para mandar por conta ninguém embora. Quem autoriza alguém ser demitido, ou quem pede para alguém ser demitido, é o cliente. Imagina eu, a agência, virar para o cliente e falar: olha, eu demiti fulano, tá? E aí ele vai falar: tá bom, e você vai vir aqui na operação no lugar dele para fazer o trabalho dele? Não tem cabimento. Então eu demito, mas eu demito a partir da ordem do cliente. O cliente me fala: ó, fulano, fulano e fulano demite. Excesso de falta, comportamento, enfim, mau relacionamento, não importa. E eu entro em contato com o cara e informo a demissão dele. Mas eu, por conta: ô Marco, me manda embora. Opa, beleza, tô te mandando embora. Ó, lamento comunicar. Não, não é assim, não pode ser assim. E eu comuniquei o cliente imediatamente. Falei: olha, ele tá com problemas pessoais e tá pedindo para ser desligado. A agência não pode desligar por conta. Se vocês autorizarem o desligamento, eu faço. Só que isso se arrastou. Ele me cobrando todo dia: e aí, vai me mandar embora? E eu não recebi nenhuma autorização para te mandar embora, já informei o cliente. E ele estava mandando mensagem para mim, estava mandando mensagem para o RH do cliente, estava mandando mensagem para o chefe dele na operação. Ninguém me passava nada, porque se o chefe dele na operação também me manda uma mensagem: Marco, manda o fulano embora, eu mando. Já tenho autorização de um cargo de chefia do cliente. Eu não vou ficar esperando o RH falar: ok, eu autorizo. Não. Porque na prática, o único cara que eu prejudico se eu mandar embora é o líder da operação, que conta com ele lá para o trabalho. Enfim, o cliente não me autorizava a mandá-lo embora.
Eu explicava, Gilberto, quase eu falo o nome, já falei, né? Mas não vou falar de novo. Fulano, ou você pede a conta, ou eu não posso demitir por conta. Então, se o cliente me autorizar a mandar você embora, eu mando. Senão, infelizmente, vai acabar dando abandono aqui. Você vai acabar tendo 30 dias de falta, tal. Isso eu já estava lá pro dia 10, 12 de janeiro. E ele não ia mais. E só me enchendo o saco com isso. Beleza. Chegou perto do dia 15, lá pro dia 13, 14, lá pro dia 12, 13, ele, Marco, vai cair o meu adiantamento o meu vale e o meu adiantamento de vale-refeição, meu adiantamento de VT? Eu falei, dia 15 cai. Naquele mês, se eu não me engano, dia 14 foi sexta-feira, então ia cair tudo na sexta. Acho que foi alguma coisa assim. Aí, deu dia 15, o cliente finalmente autorizou, porque o cliente começou a me cobrar, Marco, tem alguma resposta dele? Eu falei, não. Eu orientei ele como pedir demissão, ele não pediu demissão, e ele está pedindo para eu mandar embora, mas como eu te disse, a agência não tem autonomia. Se você aí do RH me autorizar, beleza. Qual a diferença? E eu tenho que ficar lembrando o cliente, não tem diferença financeira nenhuma para o cliente. A única coisa que se ele pedir a conta, ele não vai poder sacar o fundo de garantia, mas o fundo de garantia já foi depositado todos os meses. Não existe nem multa. Aí eu lembrei ela novamente, aí ela me autorizou. Aí ela me autorizou. Aí eu efetivei o desligamento. Olha, fulano, você está sendo desligado e tal. Beleza, dia 15. Então nesse dia, ele tinha recebido adiantamento de VR para usar até o dia 30 de janeiro. Adiantamento de VT para usar até o dia 30 de janeiro. Adiantamento quinzenal. Adiantamento vale de 40% do salário. E ele tinha tido falta. A primeira informação que eu tinha é que a partir do dia. O último dia que ele foi dia 28 de dezembro. Então ele tinha faltas até o dia 15 de janeiro. Mandei o cálculo. O que você acha que aconteceu? Que ele não tinha mais de 3 meses na empresa. Mandei calcular. O cálculo deu 0. Deu um saldo negativo de R$600. Muita coisa adiantada. Ele recebeu mais de R$1.000 adiantado. E o saldo deu 0. Quando passou 10 dias, ele começou a me cobrar. Marco, cadê minha rescisão? Não caiu nada. Aí mandei o termo rescisório para ele e expliquei, olha, em virtude do pouco tempo e da quantidade de faltas que você teve e dos adiantamentos que você teve, o saldo deu 0. Mas como eu não faltei? Mandei o ponto. Mas como? Eu fui em janeiro. Tá, que dias você foi? Aí ele me falou lá, uns 4, 5 dias que ele foi, que estava como falta. Demorou para a operação dele confirmar, teoricamente, aquilo que ele estava dizendo. Eu acho que ele não foi e que ele deu uma forçada no líder, para o líder devolver aquelas faltas. O líder provavelmente eu conheço. Ele parece que é um cara que ele não faz um controle diário de todo mundo, não. Ele é meio encostadinho. Beleza? Finalmente, depois de uns 4, 5 dias, chegou a confirmação de que aqueles 4, 5 dias que ele falou que não faltou, realmente não eram falta. Refiz o ponto, mandei para o meu DP. DP, recalcula porque esses dias aqui foram presentes e eu refiz o ponto está aqui. Recalculou, claro, não cobriu. Porque a rescisão dá 0, mas ela dá 0... Nossa, a moto está dançando? Não. Mas ela dá 0. Foi só uma ondulação aqui. É que eu tô meio traumatizado ainda do dia dos furos no pneu. Ele dá 0, mas ele gera lá um saldo negativo. Então se tiver novo cálculo, aquilo será descontado. Então não cobriu. A segunda rescisão deu 0 também. Mano, esse cara tá fazendo um escândalo tão grande, tão grande, tão grande. Ele liga pro RH do cliente, pro líder,
para mim. Tanto que semana passada eu tive que tomar uma atitude que eu nunca tomei em 4 anos de empresa. Eu bloqueei o contato dele. Ele começou a ir para o baixo calão. E ele, eu deixo claro, porque eu conheci ele pessoalmente, tive contato com ele 4, 5 vezes. Um cara tranquilo, de boa. A única coisa, ele está mal informado. Ele está simplesmente mal informado. Ou estão orientando ele errado, ou ele tem na cabeça dele que ele tem valores X, Y e Z para receber. Mas é inevitável que ele entre em processo contra a empresa e, infelizmente, é inevitável que ele perca o processo e ele arrume uma dívida com o advogado. É uma merda isso. É uma merda. Porque ele começou a forçar. Ele me mandou uma carta que ele foi admitido numa empresa e que por isso a empresa tinha que mandar ele embora. A empresa que ele está tinha que mandar ele embora. Isso não é verdade. Você comprovar que arrumou outro emprego só serve para o contrato por prazo indeterminado não descontar o aviso prévio. Ou para o contrato por prazo determinado, aquele outro, não temporário, contrato por prazo determinado, que ele não desconte a quebra de contrato. Mas é só isso. Isso não prova nada, isso não faz nada, isso não obriga a empresa a fazer nada. Não existe essa regra. E ele estava tão mal orientado que ele mandou essa carta da outra empresa dizendo que ele foi admitido e tal. A única coisa que não me deixa tão triste é que ele, ao que parece, ele está com emprego. Embora, como ele liga e manda mensagem o dia inteiro para a agência, é bem possível que ele não tenha conseguido esse outro emprego. Ele se enrolou na vida, ele teve algum problema pessoal que fez com que o comportamento dele mudasse completamente. E ele desandou na empresa. E ele não percebeu o tamanho do que ele fez. Salário baixo, pouco tempo de registro e muitas faltas e muitos adiantamentos. Adiantamentos de direitos. Mas o que é adiantado é o seguinte: você tem direito ao adiantado até o último dia que você trabalhou. Então você imagina esse cara, 300 de vale-refeição, 200 de vale-transporte e 600 de salário, de adiantamento salarial. Só isso aí deu R$ 1.100. Só isso aí. Aí ele tinha umas 12 faltas, que depois caiu para 8 faltas, 7, 8 faltas. Cara, não vai ter saldo que segure isso. Não vai. E é uma pena essa desorientação dele, porque ele tomou todas essas atitudes. Pode ser que o problema pessoal tenha interferido, mas ele tomou todas essas atitudes sem ter conhecimento que ele corria um grande risco de não receber nada. E é engraçado porque aquilo que ele recebeu, no dia 15 ele recebeu R$ 1.000, que era basicamente o valor líquido que a rescisão dele daria, por 15 dias trabalhados. Era basicamente isso. Não tem mágica, gente. Não tem mágica. E aí de repente ele confundiu com uma rescisão de um lugar que ele tinha férias vencidas, 13º, quase que integral, que ele tinha aviso prévio indenizado. E aí, meu camarada, não dá. Nossa, na outra eu fiquei 1 ano, mas eu recebi 15 mil. Claro, estamos falando de assuntos diferentes. Entrou a polícia de novo. Vamos ver se hoje eu fico. Vamos ver. Ele já parou, gente, né? Se já parou, ele deve estar ali verificando. Quer ver uma coisa que faria eles levantarem a cabecinha? Se minha moto tivesse com escapamento incorreto. Aquelas esportivas que ficam naquele... que eles adoram, como eles chamam, cortar giro. Na verdade é só acelerar pra caralho, só isso. Mais nada, mas hoje eles chamam de cortar giro. Enfim.
Depois eu falo até sobre isso. Então, assim, desorientação, falta de informação. Isso é um problema mundial, mas que maior a interferência de ignorância, de simplismo, num país onde está sendo valorizado demais esse simplismo, essas soluções simples, fáceis, geniais que ninguém nunca pensou, que a gente só não entende uma coisa: a gente não é tão inteligente e genial assim. Muitas das coisas que existem têm um motivo de existir. A gente pode não gostar deles, ou a gente só gosta deles quando eles nos interessam. Porque direitos humanos é uma coisa engraçada no Brasil, né? Para o ladrão de celular, se ele morrer de tanto tomar paulada na cabeça, fez-se a justiça. Mas para o motorista bêbado que atropela e mata pessoas, mas a família é bacana, a comoção popular é muito menor, hein, mano? Muito menor. A revolta fica só, infelizmente, com a família da vítima. Mas voltando aqui, desinformação. Área trabalhista, num país onde eu acho que 70% da população ainda é, da população ativa, economicamente ativa, ainda é contratada por regime CLT, pela lei trabalhista que existe há bastante tempo. Esses meninos no colegial deviam ser preparados para isso. Deviam mesmo. De repente eu estou aqui falando uma besteira. Vai que já tem. Eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar. Eu não tive nada disso. Vai tirar emprego de muito auxiliar e assistente de departamento pessoal, que só existe porque eles não os funcionários não sabem absolutamente nada? Vai. Mas vai exigir a melhora técnica de todos eles, né? Então é isso, eu quis contar a história particular de um como um exemplo de como pode arrebentar a vida de alguém a falta de informação, a simples falta de informação. Eu acho que a gente está chegando num momento em que a gente está virando novamente caçadores-coletores. Por que eu falo isso? O modelo social daqueles seres humanos rudimentares de grupos pequenos, ele exigia um conhecimento generalizado muito grande de cada indivíduo, tanto que é comprovado que os neandertais, que foram a maioria dos caçadores-coletores, eles tinham um cérebro maior. Só que o que acontecia com esses indivíduos? Eles precisavam saber muito sobre muitos assuntos. Numa sociedade onde todo mundo, no pequeno grupo, todo mundo tinha que fazer o máximo possível, todo mundo tinha que saber o máximo possível. Vamos dizer que eles tinham que saber as noções básicas para um problema médico, um ferimento, uma doença, uma febre. Eles tinham que ter o conhecimento básico sobre regras mínimas de agricultura ou de botânica, para saber em que lugar, em que época do ano, tal planta, tal fruta, tal condição climática permitia fazer isso ou aquilo. Da mesma forma que tal condição climática, tal terreno, qual lugar tinha quais tipos de animais a serem caçados e assim por diante. Qual a forma de limpar a pele dos animais para poder usá-las como vestimenta? Qual a forma de saber que certos animais são venenosos? Qual a informação que precisa para
poder cozinhar uma planta, poder assar determinado animal e assim por diante. Por que eu estou falando isso? Eu vou chegar lá. Talvez esse vídeo eu também publique, viu? A saída e volta de Mairim, que eu estou arrebentando o pessoal com os vídeos. Mas agora que eu tenho uma câmera em condições diferentes, eu vou abusar desse argumento. Não sei se eu fui claro, acredito que sim. E hoje nós estamos num momento, é engraçado as voltas que o mundo dá, aonde a informação ela é usada como arma, como a informação traz mais desinformação do que informação. Tanto o mal intencionado quanto o inocente bem intencionado fazem o mesmo mal, passam a informação incorreta, errada, passam a mentira. E o resultado é o mesmo. É o uso, é a manipulação dessa massa ignorante. E por que é fácil manipular? Simples e claro. Porque as pessoas são mal informadas. Então o que está acontecendo hoje? Quem está tendo vantagem ou quem está sofrendo menos riscos? Menos riscos. Não que não estão, todo mundo sofre riscos. É quem tem a informação correta, o conhecimento correto. Eu tenho algum conhecimento de biologia ou de medicina, a não ser o básico do básico que eu tive no meu 2º grau, que não é suficiente nem para eu saber colocar um band-aid no dedo do meu filho direito. Certo? Aí de repente a gente é visitado pelo pior monstro que eu já vi na minha vida. Ele se chama pandemia. E de repente a gente tem políticos, a gente tem profissionais da saúde mal intencionados. E a gente tem uma população, em sua maioria, bem intencionada. Em sua maioria, bem intencionada. Beleza? Só que essa população acredita em tal político ou em tal médico mal intencionado. E eu garanto para você que pelo menos no primeiro ano da pandemia, a enorme maioria das vítimas, dos mortos, por aquele infeliz episódio da pandemia, eles morreram por desinformação, ou seja, por acreditar nesse ou naquele político, ou nesse ou naquele médico mal intencionado, médico ou profissional da saúde mal intencionado. E o resultado foi esse. Simples assim. Eu estou inocentando a população porque é a parte mais ignorante desse assunto. Beleza? Ah, mas o político também podia estar bem intencionado. Até podia, mas ele não tem o direito de ser mal intencionado, de bem intencionado e fazer uma merda dessa. Ele tem que ser responsabilizado. Mesmo que, o que eu acho impossível, mesmo que esse cara tivesse bem intencionado. Fechou? Então a gente tem que ser meio caçador-coletor no sentido informativo. A gente tem que tentar entender melhor as coisas. Como que eu me defendi disso? Vamos falar do caso específico da pandemia, da Covid-19. Eu me defendi procurando a informação nos veículos que eu confiava, nos profissionais que eu confiava. E eu confiei em médicos, eu confiei em biólogos, que eu
já conhecia antes disso, que na minha percepção, no que eu já os acompanhava, sempre entendi confiáveis as informações e principalmente as intenções. Isso me salvou? Isso me ajudou. Na boa, cara, quem não se fudeu nessa pandemia foi porque teve muita sorte. Porque ela estava aí e existia uma linha política fortíssima e muitas pessoas que estavam ganhando com aquilo. Ganhando com aquilo. Eu entrei só no assunto da pandemia. A gente pode entrar em vários assuntos. Hoje, a coisa está piorando de tal maneira que agora, nos primeiros passos da inteligência artificial popularizada, porque a inteligência artificial sempre existiu, mas a popularização da inteligência artificial está permitindo que qualquer panguá dentro da casa dele monte a informação do jeito que ele bem entenda, coloque a voz, o rosto de quem ele gosta ou não gosta para executar uma coisa boa ou ruim. Então, cara, a gente tem que ser muito ninja, muito caçador-coletor. Sabe, eu dei o exemplo da Covid, mas na política, no informativo, no conceito básico dessa idiotice de extrema-direita, não tirando a extrema-esquerda dessa brincadeira, mas a extrema-esquerda causa muito pouco prejuízo social, ético. Tá bom? Voltando aqui. Nós precisamos ser caçadores-coletores, a gente precisa meio que entender um pouco de um monte de coisa. Eu gosto de usar o YouTube como um entretenimento. Assisto aqueles tipos de videocassetadas e tal. Tenho sérias restrições com o humor que é passado nesses vídeos, porque algumas vezes o humor é apenas e tão somente o humor sobre a aparência da pessoa, ou o pior, o que eu acho mais abominável, é a filmagem no sentido de comédia de uma pessoa embriagada. Moradores de rua, mendigos, enfim. E nem que não seja. Mas não se explora com humor uma pessoa embriagada. Para mim é muito simples isso. Embriagada de qualquer substância, tá? Não se explora isso no conceito humorístico. Ponto. A brincadeira do... Olha lá o louquinho, que engraçado. Há muito tempo para mim não tem graça nenhuma. Porque o louquinho é alguém que está desequilibrado. É alguém que tem um pai, uma mãe, um filho, um irmão. Tem alguém que vai sofrer porque ele é louquinho. Então, o que eu falo da gente ser caçador-coletor é a gente tentar, com as melhores e mais confiáveis informações, tentar montar um parâmetro que a gente fique protegido em vários aspectos. Em vários aspectos. Sabe? Vendedores de super rendimentos de aplicações na Bolsa de Valores prometendo 300% ao ano. Gente, eu não tenho nenhuma formação em mercado financeiro, mas eu sei que esse cara está te enganando. Ele vai te cobrar para te dar uma fórmula que no papel parece funcionar, já que você não é um profissional da área. Esse fitzinho está buscando confusão. Buscando confusão. Não precisa, né? Métodos infalíveis, soluções geniais. Por que nunca ninguém pensou nisso? Eu tenho a solução para isso, para aquilo. Sabe por que as mulheres são infelizes no casamento? Eu tenho a solução, porque elas não fazem isso, aquilo, outro.
esse semáforo é tão comum isso acontecer. Eu acho que umas 3, 4 vezes por dia isso acontece. O cara para no farol na faixa da direita. Eu já fiz isso. Uma única vez, mas fiz. Então é isso, gente. Assim, você vai pegar vários fatores. Ah, por que as pessoas não são felizes? Eu tenho a solução. As pessoas se preocupam com isso, aquilo, outro. Tem a turma gratiluz, que tem a solução para tudo, abandonando tudo. Cara, eu não estou aqui falando o que é certo, o que é errado. Eu estou falando que, desculpa, mas se esses caras existem e parece ser meio ridículo, meio óbvio, nossa, isso é um picareta. Mas se eles existem é porque tem gente sustentando eles e acreditando neles. E eu não entendo nada de psicologia para entender que ninguém tem a fórmula da felicidade para me passar. Ou a vida tem a forma da gente tentar ser menos infeliz, tentar sofrer menos. Isso já é um grande ganho. Mas enfim, quando te prometem coisas impossíveis e você achar que isso é genial e como é que nunca ninguém pensou nisso, repensa, tá? Não importa o assunto, mas a gente tem que ser meio médico, tem que ser meio sociólogo, meio comentarista político, meio entendedor de futebol, para tentar sobreviver no mundo de hoje. Caçadores-coletores virtuais. Gostei dessa ideia, pode ser que eu a desenvolva melhor. Beijo do gordo!